Então vamos começar a nossa aula sobre culto infantil por faixa etária, né? E nós vamos começar falando sobre berçário, a classe dos bebês, tá bom? Então, assim, na classe dos bebês, cada igreja tem uma divisão de idade. Na minha igreja, eu coloquei dos 6 meses de idade até completar 2 anos. Quando a criança é muito desenvolvida, né, quando a criança ela já vai para a creche desde pequenininha e ela tem um desenvolvimento muito bom, coordenação motora, né, já fala bastante coisas. Aí, dependendo, né, do desenvolvimento dessa criança, você até pode passar ela um pouquinho antes para o maternal. O maternal é de 2 anos até completar 4 anos de idade, tá bom? Então eu vou cantar aqui uma música com recurso visual que eu comprei da minha amiga Valéria, aqui de Niterói, de Rio de Janeiro. E se você se interessar, você até pode encomendar com ela, tá? Que ela manda por correio também. Só para vocês terem uma ideia, ó, do recurso que você pode usar com as crianças do berçário, tá vendo? E também com as crianças do maternal, tá? Ó, essa música aqui é a música do Três Palavrinhas, que fala sobre adoração, né? Então, ó, você percebe que ele é pequeno, tá vendo? Ele não é um recurso grande, a gente não usa recurso muito grande com as crianças pequenininhas. Então, quando você fizer um culto infantil com as crianças da classe dos bebês, né, e do maternal, use recursos pequenos, tá bom? Não usa nada grande, porque assusta a criança, tá? A gente precisa respeitar o tamanho delas, né? Senão a gente vai acabar assustando. Até mesmo quando você for decorar a sala dessas crianças pequenininhas, não coloca, né, visuais grandes nas paredes, sabe? Muita informação, não faça isso. Porque também, além de assustar a criança, essa questão dos visuais grandes, acaba também causando um pouco de poluição visual, como eu já falei aqui na aula de disciplina, tá? Então, use recursos não tão pequenininhos, mas de preferência desse tamanho, tá bom? Então, você pode cantar com as crianças usando esse recurso, essa música, ou você pode fazer o gesto. Eu vou cantar das duas formas para vocês verem como que vocês podem cantar com as crianças pequenas, tá bom? É assim, ó. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Que Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Não é linda essa música? Então você pode cantar, porque eles estão vendo, né, o visual, tá bom? Além do visual, tem a opção dos gestos, né? Então é assim, se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Então você canta fazendo gesto, sendo que, preste atenção nisso aqui. Eu cantei no ritmo normal. Com as crianças pequenininhas, você vai cantar devagar,
Assim, ó. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Você vai cantar assim, devagar. E antes, você vai cantar, mas você vai ensinar os gestos para as crianças. E elas fazem devagar, tá? Então, fique atento a esse momento do louvor no culto dos pequeninos, para que você cante músicas, né? Eu vou falar sobre isso amanhã aqui. Músicas de fácil entendimento, músicas curtas, repetitivas, tá bom? Essa música você pode cantar principalmente com as crianças do maternal. Com as crianças do berçário, você pode cantar assim, ó. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Tem aquela assim também, ó. Grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo. Músicas fáceis, tá? E tem várias outras músicas que você pode cantar, tá bom? Sejam bem-vindos aqui, quem está chegando. Vamos lá. Quando você está na classe, eu vou falar do berçário maternal da mesma forma, porque eu faço o mesmo estilo de programa, tá? Eu crio um mesmo cronograma para as duas classes. O que muda são as músicas, que mudam um pouquinho, mas é bem um pouquinho. E também o que muda é o tempo da história também, que muda um pouquinho, tá bom? Então, com as crianças do berçário maternal, quando elas chegarem na igreja, é necessário que você crie na sua sala, tá? Antes delas chegarem, perdão. É necessário que vocês criem na sua sala os cantos, né? Divida a sua sala em partes. Para que, quando ela chegar na sala, ela tenha ali um roteiro que ela vai seguir. Ela já vai sabendo o roteiro que ela vai seguir. Porque isso vem com a rotina. Toda vez que ela chegar na igreja, por exemplo, na sala, você vai recepcionar essa criança de uma forma alegre, entusiasmada, né? Com simpatia. Então, você vai receber esse bebê, né? Ou essa criança do maternal de uma forma feliz, tá bom? Sempre com alegria. Por isso que é importante que você esteja bem, para que você possa estar no ministério naquele dia, né? Cumprindo a sua escala e por aí vai. Então, a chegada, você vai receber as crianças de forma entusiasmada, alegre. Se for a primeira vez que aquela criança está indo na igreja, é necessário que o pai ou a mãe fiquem na sala um tempo. Talvez eles fiquem na sala o culto todo, tá? Então, quando essa criança ela chega na igreja, você já vai saber se ela é visitante ou não. Tem que ficar de olho, porque tem pai e mãe que deixa o filho e sai. Não se importa, né, se a criança ela vai chorar, não vai chorar, se vai ficar bem, se não vai ficar bem. Eles estão querendo, correr para assistir o culto deles. Então, tem mãe, eu já vi mãe com criança de 6 meses pegar a mochilinha dela, tá, da criança, dar para a tia, né, que tá lá, com mochila e tudo, falar assim, toma. E vai pro culto. Eu falei assim, caramba, essa pessoa não conhece, né, a tia ou o tio que tá ali. É a primeira vez que vai na igreja, mal olhou a sala para ver se tem estrutura. E vai embora. Eu, Monique, jamais farei isso como mãe.
né? Eu, como mãe, eu iria entrar na sala, eu iria ficar um tempo na sala, eu iria observar as pessoas que iam ficar com meu filho, porque eu sou dessas, eu ia fazer essa observação. Mas nem todo mundo faz. Uma outra coisa muito importante é que na sala, né, dos bebês e na sala do maternal, não tem como você ficar fazendo um rodízio muito grande de tias e tios para ficar com essas crianças. É preciso ter 2, 3 pessoas no máximo que vão fazendo rodízio, né, na escala. Isso se a sua igreja tiver essa classe, tá? Se não tiver, esses bebês, eles precisam ficar com os pais, tá bom? Por isso que é importante ter classe de bebês, porque muitas famílias deixam de ir para a igreja porque não tem classe dos bebês. Infelizmente. Eles não querem ficar com seus filhos no culto. Até porque tem muitos bebês, né, crianças de maternal, que realmente não querem ficar no culto e começam a atrapalhar, né? Então, esse é um dos motivos para ter a classe do berçário maternal. O outro motivo mais importante, muito mais importante do que esse, é você ter essa classe para que desde pequena a criança ela ouça, né, as verdades, para que ela ouça o evangelho. Porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, desde o ventre da mãe, a criança ela tem que ouvir as verdades, tá? Que estão na palavra de Deus. Então, assim, é muito importante a classe dos bebês, é muito importante a classe do maternal. Tem que existir. Mas eu entendo que às vezes não tem sala, né? Eu entendo que às vezes a igreja nem tem bebê e nem tem criança do maternal, mas eu acho difícil isso acontecer. E quando não tem, mesmo que você abra uma sala, né, só para uma criança, como eu fiz, você vai ver que vai chegar bebê na sua igreja, tá? Foi assim na minha igreja e é assim até hoje. Eu abri uma sala para os bebês por causa de uma irmã que estava grávida. E essa irmã ela fazia parte do Ministério Infantil. Então, ela teve o filho dela, depois a outra irmã engravidou, depois a outra engravidou. Hoje, esse bebê, né, ele está na classe do maternal já indo para o jardim. E tem outras crianças da classe dos bebês, hoje só tem um, mas do maternal está cheio. Por quê? Porque a igreja que tem classe para as crianças pequenas atrai famílias, tá? Porque as famílias elas querem ir para o culto e ter aonde deixar o seu filho, né? Esse é o pensamento das famílias. Eu quero ir para o culto quando eu quero ter uma sala para deixar o meu filho com alguém. Mas, voltando aqui para o que a gente estava falando de culto, nessas duas classes, tá? Vai ser necessário, se a criança for visitante, que a mãe ou o pai fique. Pelo menos naquele período de adaptação, e depois você libera. Pode ser que a criança, por já estar acostumada a ir para a creche, ela se acostuma muito mais fácil a ficar na igreja. É rápida a adaptação. Mas tem muita criança que não vai. O único contato que ela tem com outras crianças e com pessoas diferentes é ali na igreja. Então ela vai chorar, ela vai estranhar, ela não vai querer ficar. É difícil mesmo, tá? E é preciso ter paciência. A pessoa que fica nessa classe tem que ter muita paciência. Eu estou fazendo aqui, gente, um grande resumo do que é essa classe. Porque essa classe, tanto da classe dos bebês quanto do maternal, é muita informação mesmo, tá? Então, eu estou falando aqui para vocês relacionado ao culto infantil. Como que você deve receber a criança, como que você deve abordar os pais, mostrando para eles a importância. Fala para eles assim, olha, é a primeira vez que vocês vêm à igreja, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu gostaria de pedir que o senhor, a senhora, né, ficasse aqui só nesse primeiro momento para ver se ela ou ele fica. Aí, se ficar bem, eu libero vocês e caso precise eu chamo novamente. Então, tem que haver esse diálogo, porque se você não falar, eles vão deixar e vão sair. E se vira aí você com meu filho. Eu quero assistir o meu culto. Tá bom? É assim que acontece, tá? Quando você recebe a criança na igreja, que eu falei que é receber com alegria, né, com entusiasmo, você vai cantar uma musiquinha, um cântico,
né? Um cântico que a gente canta lá na igreja é assim, ó. Olá, como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. Vou cantar de novo. Olá, como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. E você pode cantar essa música com as crianças e você vai deixar essa criança à vontade naquele espaço. E um dos cantos dessa sala é o canto dos brinquedos. Você precisa ter ali brinquedos, né, voltados para essa idade, brinquedos que são seguros para essa idade. Tenha muito cuidado com o brinquedo. Brinquedos eles têm que ser de pano ou de borracha, de plástico, né? Não pode soltar peças, não pode ter peças pequenas, tá? Então tenha muito cuidado com os brinquedos que você está colocando ali à disposição das crianças. E você vai então deixar a criança se ambientalizar, né? Se adaptar àquele ambiente que ela está, porque é a primeira vez que ela está ali. Então, o momento de brincar ajuda muito nessa adaptação, porque ela chega, né, ela te viu, você recebeu ela com alegria, mas aí ela quer brincar. Criança gosta de brincar. Mas calma, ela não vai ficar brincando no culto. É só o primeiro momento, até mesmo dá tempo das outras crianças irem chegando. Aí você separa ali uns 10 minutos, uns 10 a 15 minutos no máximo, só para esse primeiro momento. Para elas estarem ali brincando, né? E você vai interagindo com elas, vai brincando junto. Nisso ajuda as crianças a se acostumando com você. Ela vai ganhando confiança em você, ela vai aprendendo a gostar de você. Então ela vai ficando ali. Aí nesse momento que os pais saem, né? Porque elas já estão ali distraídas, né? Já estão envolvidas. Então é nesse momento que os pais saem. Agora, tem crianças que ficam brincando, tanto da classe de bebê quanto maternal, mas de olho nos pais. Tipo assim, eu tô aqui, mas eu tô de olho em você. Não sai daí não que eu tô te vendo. Se você sair, eu vou chorar. Quando você percebe que está acontecendo, não deixe o pai e a mãe sair. Espera mais um pouco. É o que eu falei para vocês. Muitas das vezes é necessário que o pai e a mãe fiquem aquele culto ali todinho, né? Se eles estão preocupados que os filhos fiquem ali naquela classe, que eles querem que os filhos se adaptem, vai partir também deles essa consciência de ajudar vocês, tá? E quando a mãe não quer deixar a criança com a tia da salinha, pois tem muitos que sentiam um certo receio, não se sente, aí eu não consigo ler mais, peraí, não consigo ler mais. Então, quando a mãe não quer deixar, muitas das vezes essa mãe nem viu a sala. Então, por isso que é importante você ter uma sala estruturada, você ter uma sala organizada. Não é o nosso assunto de hoje aqui, tá? Depois eu até posso abordar com vocês melhor sobre isso. Mas convida essa mãe ou esse pai a conhecer a sala. Convida, né? Vamos lá, deixa eu apresentar o nosso ministério. Nós temos uma classe dos bebês, ou então nós temos uma classe para as crianças de 2 a 4 anos de idade. Venha conhecer. A gente tem um trabalho com as crianças, a gente faz um culto infantil para a faixa etária delas, simultaneamente, né, com o culto dos adultos. Convida. Você convidou, ela não quer conhecer, ela não quer deixar. Deixa, respeita. Eu também já vi mães com os bebês assim, pequenos, de 5, 6, 7 meses, que não deixavam na classe dos bebês. Isso, gente, é instinto materno. É aquela coisa de segurança, vai ficar comigo, tá comigo, é muito pequenininho. Entenda uma coisa, se você não é mãe, quando você for mãe, você vai entender. Ficar com o bebê é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Não é fácil, né, como parece. Você precisa saber ficar com essa faixa etária, você precisa conhecer muito bem essa faixa etária, precisa saber a questão dos primeiros socorros, do que fazer quando algo acontece, porque às vezes não dá tempo de chamar os pais.
Então, são várias questões que precisam ser estudadas, conhecidas, trabalhadas, tá? E a mãe que tem consciência disso, a mãe que sabe disso, ela não vai deixar. Porque ela quer que ela prefere que o filho fique com ela do que deixar o filho numa sala com pessoas que ela nunca viu, que ela não conhece. Então, respeita, tá? Mas não deixe de convidar essa mãe para conhecer. Por isso que é importante no culto dos adultos ter uma pessoa que fica na porta, né, recepcionando os irmãos, os convidados, essa pessoa ela ter esse feedback, né? Chegou um bebê ali, vou chamar fulano lá do Ministério Infantil. Ou então essa pessoa mesmo pode convidar aquela família a levar o seu bebê ou aquela criança, né, do maternal para o Ministério Infantil. Isso é algo que vocês precisam combinar, né? Entre vocês, claro que com a autorização sempre do pastor, tá bom? Ou então, pessoas do Ministério Infantil que estão assistindo o culto dos adultos naquele domingo, viu que chegou uma criança, viu que chegou um bebê, aquela pessoa vai levantar e vai recepcionar aquela família até a sala do Ministério Infantil. Então, chegou a criança pequena, né, naquela sala, classe do bebê ou do maternal, você vai recepcionar bem, você pode cantar essa música de boas-vindas, tá? Você vai ter esse tempo inicial de brincar para a criança se adaptando. Depois, você vai ter um momento de arrumar os brinquedos. Esse momento de arrumar os brinquedos, você pode cantar assim, ó. Tic-tac, tic-tac, é hora, é hora, é hora. Tic-tac, tic-tac, é hora de guardar os brinquedos. E vai cantando. Tic-tac, tic-tac, é hora, é hora, é hora. Tic-tac, tic-tac, é hora de guardar os brinquedos. E aí você vai cantando. E a criança, ela aprende por repetição. Então não é para você cantar uma vez e parar de cantar. É para você cantar várias vezes. Porque ela vai aprendendo pela repetição. Criança pequena principalmente, tá? Então, conforme você vai cantando, né, você explica, crianças, agora nós vamos guardar os brinquedos para termos um outro momento. E aí você vai cantando essa música, porque criança pequena ama música, tá? A música ajuda a criança no aprendizado, a música estimula, né, outros sentidos da criança, então vai cantando e vai guardando os brinquedos. Monique, essa criança, ela não ajuda, né, ela não guarda, ela não participa. O que eu faço? Gente, tudo é questão de rotina, tá? Então, se a criança for na sua igreja só 2 vezes, ela não quer guardar, ela quer continuar brincando, cabe a você, né, com firmeza, mas muito amor ao mesmo tempo, ir conquistando essa criança e envolvendo essa criança. Entendeu? E quando tem uma criança na sala que já está acostumado com a rotina, né? Que já sabe tudinho, eu falo isso para vocês porque eu vejo isso no meu ministério. Tem crianças ali do maternal, né? Que elas já sabem todo o processo do culto delas. Então elas obedecem cada etapa. Elas fazem direitinho cada etapa. É lindo de se ver. Mas isso vem com a rotina. Tem crianças que não vão para a creche. Como eu falei aqui, o único contato que elas têm é a igreja. Ou seja, ela está aprendendo, ela vai começar a se acostumar com a da igreja. Então, enquanto você não tiver firmeza, né, autoridade, ao mesmo tempo muito amor, tá, carinho para falar, porque qualquer tom de voz errado, a criança pode se assustar, ou ela pode ficar triste e aí já era, vai ter que chamar a mãe ou o pai. Então, é importante a rotina, tá? É com a rotina, é com o hábito que a criança ela vai se acostumando e entendendo todo o processo do culto infantil. Lembrando que eu estou falando das crianças pequeninas, crianças da classe dos bebês e crianças da classe do maternal. Então, você vai cantar, sempre cantando uma musiquinha. Você vai cantar uma musiquinha no início para receber essa criança. Tem uma outra música que é assim, ó. É bom estar na casa de Deus.
É bom estar na casa de Deus. A Márcia já chegou e a Rose também. Elas vieram adorar a Deus que nos quer bem. É bom estar na presença, na casa de Deus. É bom estar na casa de Deus. Eu quase cantei presença aqui, porque no culto, né, online que eu tô fazendo com as crianças, a gente não fala casa, né? Aí a gente tá falando presença. É bom estar na presença de Deus. A gente tem que adaptar, né, algumas músicas. Então, você precisa ter cânticos para cantar no momento certo. Até o cântico para guardar os brinquedos você tem que cantar, tá bom? Porque aí é algo, gente, envolvente. E a música, ela faz parte, né, da vida da criança. Por mais que os pais, eles não cantem e tudo mais, mas a criança, ela gosta de ouvir música, tá? E isso facilita o aprendizado e facilita a interação, tá bom? Vamos lá. Aí, guardou os brinquedos, vem os momentos, então, da oração. E a oração, para a criança da classe do berçário e do maternal, é muito curta. É assim, ó. Papai do céu, aí você pode falar assim, Papai do céu, obrigada por Rose, Márcia e Vanderleia estarem aqui hoje na tua casa. Abençoa o nosso culto, em nome de Jesus, amém. Acabou. A oração é assim. Não tem como você ficar fazendo uma oração extensa numa classe dos pequenininhos. Aliás, não tem como você fazer oração extensa até a classe do junior. Quando chega no junior, você consegue fazer uma oração mais extensa, tá? Até mesmo nas crianças de 8, 9 anos de idade em diante, você consegue fazer uma oração mais extensa. Agora, dali para baixo, você vai aumentando a oração um pouquinho mais de acordo com a faixa etária. É assim que funciona, tá bom? Uma coisa importante também, quando você está com as crianças, tá? E quando a criança ela não quer guardar o brinquedo, ou quando ela não quer fazer algo que você está pedindo, mas tem outras fazendo, usa a psicologia reversa. Ao invés de você chamar a atenção daquela criança que está fazendo errado, elogia aquelas que estão fazendo certo. Aí aquela que está fazendo errado, ela também quer ser elogiada. Lembra que eu falei em uma das nossas aulas que uma das necessidades da criança é ela ser aceita, ela ser aprovada e ela ser amada? Então essa aprovação... Então, quando você elogia uma criança e não elogia a outra, porque ela está fazendo coisa errada, essa que está fazendo coisa errada, ela quer ser elogiada, então ela vai começar a fazer o que é certo. Isso é psicologia reversa, tá bom? Então, faça isso com qualquer faixa etária, que vai funcionar, tá? E você não vai estar usando palavras negativas, você vai estar usando de uma forma positiva, né, estratégia para aquela criança fazer o que você quer, tá? Eu faço isso aqui em casa às vezes, gente. Funciona. Tá bom? Vamos lá. Então, depois, recepcionou as crianças, cantou uma música de boas-vindas para elas. Vai ter o momento da adaptação, que é o momento ali da interação, que é o momento das brincadeiras. E vai ter um canto só para os brinquedos. Atenção, use caixa organizadora fosca. O que é isso? Caixa que não dá para a criança ver o que tem dentro. Por quê? Mesmo que vocês guardem os brinquedos e durante ali toda a rotina do culto, ela ficar olhando para a caixa e ela ver o que tem dentro, ela vai ser estimulada a voltar para a caixa e brincar. Então, ou você coloca, né, esses brinquedos numa caixa fosca, para que as crianças não vejam o que tem dentro, esse é o ideal, ou você coloca essa caixa no alto, tá bom? Tira do alcance delas, porque você vai ter problema. Então, depois da brincadeira, você vai cantar uma música para guardar os brinquedos. Guardou, você vai, então, fazer uma breve oração para iniciar, então, de fato, o culto infantil, tá? Depois que você faz essa oração, vem, então, o momento dos cânticos. Esse momento dos cânticos tem que estar relacionado a história que você vai contar. Ontem eu dei uma aula aqui sobre sermão para crianças. E eu falei nessa aula que classe dos bebês e maternal não é sermão. A gente não prega, tá?
A gente conta história. E é muito importante que você, que faz parte dessa classe, você busque fazer cursos de contação de história. E eu tenho certeza que se você fizer, você vai ser muito abençoado, você vai aprender muito, vai desenvolver esse momento, né, esse seu dom de contar história, tá bom? Então, culto, quando eu falo culto de berçário maternal, eu falo culto porque há um roteiro a ser seguido, há uma liturgia. E a gente vai preparando a criança desde pequenininha a participar do culto do jardim, que é o primeiro culto que ela vai participar de fato com pregação do jardim, quando ela fizer 4 anos de idade. Depois vem o primário, depois vem o junior. Então é uma preparação, né? E também é para que ela entenda que ela está ali na igreja, mas que há um roteiro a ser seguido. E ela vai se acostumando com isso. E isso dá trabalho, isso é um processo, isso leva tempo. Você tem que ter paciência, tá bom? Então, esses cânticos, ele tem que estar relacionado à história que você vai contar. Então, se você vai falar sobre a criação, eu amo o tema criação para a classe dos bebês e classe do maternal. É um tema assim, primeiro que você está ali mostrando para ela Deus como criador. E a criança pequena, ela presta muita atenção na natureza. Então, desde pequenininha, né, ela começar a ouvir que Deus é o criador, Deus criou as árvores, Deus criou o peixinho, Deus criou o cachorro, Deus criou o passarinho, Deus criou as nuvens, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, Deus criou... Gente, você vai falando da criação de Deus, é algo maravilhoso. Deus criou você, o seu corpinho, o seu cabelo, os seus olhinhos, o seu nariz, a sua boca, a sua orelha, né, as suas mãozinhas. O tema criação para culto infantil, né, culto para essas duas faixas etárias, é um tema que dá para você fazer 4 meses. 4 meses. Então você pode, durante 4 meses, falar só sobre criação. É tremendo, é maravilhoso. Se eu conseguir, eu posso postar para vocês no grupo esse cronograma de culto para essas duas faixas etárias. Você pode usar o mesmo tema para as duas faixas etárias, tá? Só que você vai trabalhar a questão do recurso de um modo diferente. O tempo para você contar a história também é um pouco diferente. Tá bom? Depois eu respondo as perguntas, tá? Mas podem postando aí. Então você vai cantar louvores. Pode ser 2 louvores ou 3. Uma coisa importante aqui também. Não fique trocando os cânticos toda semana. Não faça isso. Porque a criança, ao mesmo tempo que ela aprende rápido, você tem que entender que durante a semana os pais não cantam músicas com ela. Não cantam esses cânticos com ela. A não ser que você mande para os pais, né, e peça, né, mostre para os pais a importância deles estarem ouvindo com as crianças durante a semana esses cânticos, que são voltados para a idade delas. Mas você tem que entender que a maioria não faz isso. Então, se você está cantando 2 cânticos nesse domingo, canta de novo esses 2 cânticos semana que vem. A música de boas-vindas, tá? E a música de catar o brinquedo tem que ser a mesma música. A música de boas-vindas você até pode mudar, cantar 2 num mês. A cada 2 domingos você canta uma. A música dos brinquedos você vai cantar ela sempre. Sempre. Porque a criança, quando você começar a cantar, a criança já sabe, é a hora de eu guardar os brinquedos, né? A música das boas-vindas, quando você canta, ela já vai entender que ela está sendo bem recepcionada, que ela está ali na casa do Senhor. E é bom demais quando você é bem recebido. Eu falo isso quando é desde pequeno, né? Eu tenho crianças na classe do maternal da minha igreja, que antes dele ir para o maternal, quando ele ia fazer quase 2 aninhos, ele chegava para os irmãos da igreja, ele falava assim, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Ele já orava, fazia a oração dele, do jeitinho dele. Orava pelos missionários, orava no momento do lanchinho. Partia dele orar, porque ele via as tias fazendo. Então, ele já estava aprendendo, ele estava ouvindo desde os 6 meses de idade. Desde os 6 meses de idade. Então,
para você ver a importância da criança desde pequenininha, ela estar aprendendo, né? Como participar de um culto. Por mais que ela ainda não entenda quem é Deus, né? As maravilhas que Deus fez, por mais que ela ainda não entenda o plano da salvação, ela vai ouvindo. E ela está sendo preparada para entender melhor, né? Quando ela chegar na idade do melhor entendimento, da compreensão de tudo aquilo que ela vem ouvindo, vai se tornar muito mais fácil, vai ser mais fácil para ela receber Jesus como Salvador. Eu vou falar isso aqui no curso de evangelismo que eu vou dar. Então agora esse momento do louvor, o momento do cântico, ele vai durar em torno de 5 minutos a 8 minutos, tá? E você vai cantar a mesma música, mais 3 vezes. A Mônica, eu vou cantar tudo isso, vai cantar. Ó, o sabão lava meu rostinho, lava meu pedinho. Você vai cantar essa música 3 vezes seguidas. E vai ajudar as crianças a fazer os gestos junto com você. Tá? É assim que funciona. Aí vai para outra música, vai cantar de novo mais 2, 3 vezes. E vai cantar até que elas aprendam, tá? Até que elas estejam participando com você, tá bom? Vamos lá. Na minha igreja, a gente faz, na classe dos bebês e na classe do maternal, a gente faz o momento da Bíblia, que a gente chama, né, de momento de memorização de versículo, mas nessas classes a gente chama de momento da verdade bíblica. Como que é isso? Você precisa ter a Bíblia, e não é aquela Bíblia estampada, tá? Não é aquela Bíblia com desenho, não. É Bíblia mesmo. Ó, essa daqui tá até com a minha capa aqui de personalizada. Mas assim, ó, Bíblia, tá? Mas por que você tem que ter a Bíblia, né? No culto com os bebês e maternal? Para que eles, desde pequenos, vejam o que é uma Bíblia. Então, você vai ter um versículo que você vai ensinar para as crianças, e esse versículo, ele tem que estar relacionado à história que você vai contar. Então, se você vai falar sobre a criação, você vai usar um versículo sobre criação. E esse versículo, ele vai ter 3, no máximo 4 palavras, tá bom? É um versículo muito curtinho. E você vai falar sobre a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui na Bíblia a gente tem muitos livros. Eu vou ensinar um versículo para você. E aí tem que eu lembrei aqui agora, vou falar antes que eu esqueça. Um kit da AB Visual, que são versículos acolchoado, inclusive. É um livro assim, né? Acolchoado, é lindo, gente. E são versículos. Cada letra do alfabeto tem um versículo. O A tem um versículo, o B tem um versículo, o C tem um versículo. E ele vem com um CD. E nesse CD tem os versículos cantados. É maravilhoso esse material. Vale o investimento, tá? Vale o valor que é. E eu aconselho a vocês a investirem nesse material. A AB Visual, ela tem muito material excelente para a classe dos pequeninos. Tá bom? Então você vai ensinar para a criança sobre a Bíblia, a palavra de Deus. De uma forma muito simples, tá? Bem fácil, você não vai ficar falando muito. E você vai ensinar o versículo para ela. Você pode falar assim, ó. O Senhor cuida de mim. Pronto. E vai falar, eu acho que está em Salmo 40, 17. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Salmos 40, 17. Eu acho que é esse endereço, tá? Se não for, depois eu corrijo para vocês. Então, você vai ensinar para a criança. Você pode, nesse momento do culto, no momento do versículo, você pode preparar uma caixa de presentes bem bonita, colocar a Bíblia lá dentro e criar ali um momento de surpresa com as crianças. O que será que tem dentro dessa caixa? Deus nos deu um presente. O que será esse presente? E aí você cria esse momento, né, com as crianças. Tem também, eu tenho aqui, deixa eu pegar para vocês, uma Bíblia
que foi feita, ó. E aqui dentro, ela abre, né? E aqui são os símbolos. Você pode fazer algo desse tipo. E aqui dentro você tirar o versículo, tá? Fica bem legal também. Então, assim, é ideia, gente. É buscar ideias. É buscar, como eu posso falar? Métodos, né? De como você pode trabalhar com essa idade. E você vai cantar uma música sobre a Bíblia. Uma música que eu gosto muito para essas duas classes. É a música que ela é da PEC. E ela fala assim, ó. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Vamos cantar junto comigo? Essa música é muito fácil para as crianças pequenas aprenderem, tá? E você vai cantar ela durante muito tempo. É assim, ó. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Tá bom? Então você vai cantar essa música com as crianças no momento do versículo. Aí você pode cantar antes ou você pode cantar depois que você ensinou o versículo. Quando você falar o versículo, explica rapidamente o que quer dizer o versículo, tá? Explique na linguagem das crianças. E vem então o momento da história, tá? Esse momento da história, eu vou ler aqui para vocês. Aqui, eu estou com o cronograma aberto da criação, mas é o terceiro dia da criação, parte 2, que é sobre as frutas, tá? Nós fizemos sobre as frutas. E por que o tema criação dura 4 meses? Porque você vai desmembrar esse tema em várias partes, entendeu? Por isso que dura bastante. Então eu vou ler para vocês a história que está aqui, para vocês terem uma noção de como que você vai montar a história para essas duas classes. Tá aqui assim, ó. Deus é criador. Ele criou todas as coisas da natureza. Ele criou o mundo em 6 dias. No terceiro dia, ele criou a terra seca. E na terra plantou sementes que crescem e viram flores, árvores e frutas. Deus é muito inteligente. Ele criou as frutas para que pudéssemos ter alimento. Glórias a Ele. Se Ele não tivesse feito as frutas, como os animais e os homens se alimentariam? Até essa parte aqui, você pode pensar nos recursos que você vai usar. Tem aquelas frutas de plástico, já viu? E tem também frutas de verdade, né? Eu já usei as duas coisas. Então, se você preferir, você pode levar frutas de verdade, diversos tipos de fruta. Essa maneira lúdica, né, de ensinar, esses recursos que você vai usar são muito importantes nessas duas faixas etárias. Não tem como você contar uma história para eles sem recursos, tá? E essas frutas, né, você vai levar muito bem lavadas, se for as verdadeiras, e eles podem tocar, eles podem mexer nessas frutas. Você pode levar, por exemplo, em garrafinhas, né, de refrigerante, você pode levar aquelas flores artificiais dentro da garrafinha. Porque se você levar para eles tocarem, eles podem puxar, podem colocar na boca, podem rasgar. Não é seguro. Então você pode levar dentro da garrafinha e eles vão ver, né? Você fecha bem a garrafinha, lacra ela com alguma fita e eles vão então ver as flores dentro da garrafinha. Diferentes tipos de flores. Conforme você vai contando a história, você vai mostrando os recursos que você levou, tá bom? Você pode levar fotos, né, de árvore. Você pode levar folha mesmo, de verdade, grande. Não leva de papel porque eles vão rasgar. Ou então você pode levar uma de EVA. Mas tenha muito cuidado com os recursos que você vai usar, porque eles podem rasgar, botar na boca, tá? Tudo vai na boca. Então tem que ter muito cuidado com isso. Ou se você tiver alguém que faça, né, que possa fazer para você, pode pedir para fazer esses recursos de pano, tá bom? Ou de plástico, né? Vai fazendo de espuma e plastifica.
Porque você não pode dar nada para criança pequena de espuma, porque ela vai arrancar pedaço e vai engolir. Então tem que fazer e plastificar, até mesmo porque depois você pode limpar com álcool 70, tá? Para higienizar. Então, ele fez muitas coisas diferentes, frutas, legumes, verduras, raízes, tudo isso você pode levar para mostrar para a criança. Com cores diferentes, tudo que podemos comer, com cores diferentes, cheiros diferentes. O cheiro, você pode também pegar essa garrafinha, pode fazer vários furinhos nela e pode colocar dentro dela alguma essência, o cheiro que você quer que ela sinta, tá? Isso funciona muito. E sabores diferentes. Que delícia! Deus nos dá alimento, pois Ele nos ama e cuida de nós. Deus é amor. Você percebeu como foi pequena a história, como foi curta? É assim que tem que ser. Você não pode contar, por exemplo, a criação toda num dia só. Não tem como. Você tem que desmembrar e fazer pequenos textos, né, daquela história para você poder contar. Quando acaba a história, você vai fazer uma outra oração. Você fez uma oração no início, né? Depois da brincadeira. E agora você pode fazer uma outra oração. A oração que está aqui no programa é assim: obrigado, Deus, pelas frutas que o Senhor fez, pelas verduras, pelos legumes e tudo que encontramos na natureza que podemos nos alimentar, podemos comer. Obrigada por cuidar de nós. Em nome de Jesus, amém. Essa foi a oração. Quando acaba a história, geralmente as crianças da classe dos bebês estão com fome. Você só pode dar o alimento, tá, da classe dos bebês que os pais levam. A não ser que a criança tenha já 1 ano e meio, quase 2 anos de idade, e aí você pode perguntar para os pais o que aquela criança pode comer. E não é a nossa aula de hoje, tá? Mas depois quem trabalha com essa classe, quiser ajuda sobre isso, essas informações, me chama no privado que eu falo. Tem a música do momento do lanche, tá? Então é assim, ó. Chegou a hora de merendar, chegou a hora de merendar, vamos comer bem devagar, vamos comer bem devagar. Ao Senhor agradecemos, aleluia, o alimento que comemos, aleluia. E aí, enquanto você vai preparando o lanche, você vai cantando essa música, faz a oração antes de comer, tá? E faz uma oração também pelo lanchinho. Papai do céu, abençoa o meu lanchinho. Muito obrigada por me dar alimento todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Na classe dos bebês, preste atenção que isso é importante. Na classe dos bebês, não tem atividade manual, tá? Não tem. A não ser que essa classe da sua igreja, ela vá até os 3 anos. Tem igreja que coloca crianças de 0 a 3 anos numa classe só. Mas isso é errado? Não é nem que é errado, eu não concordo. Porque a criança, nessa primeira infância, né, nessa primeira fase, ela se desenvolve muito rápido. Então, uma criança que já sabe andar, por exemplo, está correndo, não tem como ela ficar com um bebezinho que está sentando agora. Por quê? Porque ela vai machucar esse bebê, né? Ela pode bater nesse bebê. Ela não tem muita noção ainda de espaço, né? Então, se torna perigoso. Tem igrejas que a classe dos bebês é de 0 a 3, mas dividida em 2 salas, de 0 a 1 e de 1 a 3. Na minha igreja, a gente não tem salas suficientes para isso. E nem temos também muitas crianças para fazer isso. Então, por isso que eu coloquei de 6 meses até 2 anos. Fez 2 anos, vai para o maternal, que fica de 2 a 4. Tá bom? Só para vocês entenderem como que é essa dinâmica. Então, quando vocês... Tia Monique, na apostila vai ter esse louvor, eu vou colocar o cronograma lá dessas 2 classes com esses cânticos já, tá bom? Que aí você vai
ter lá para você cantar. Então, quando vocês separarem, né, dividirem a classe de vocês, vocês têm que pensar a quantidade de salas, a equipe, tudo isso faz diferença, tá bom? Vamos lá. Então, na minha igreja, a classe dos bebês não tem atividade, porque é de 6 meses até 2 anos. Mas isso, assim, quando tem as crianças que estão na classe dos bebês, já tem 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, sabe, assim, aí eu já preparo uma atividade para elas, bem facinho, para elas fazerem. Agora, quando tem só bebezinho, aí eu não faço não, tá bom? Na classe do maternal, assim que acaba a história, eles têm atividade para reforçar o ensino, atividade referente àquela história. Aí depois da atividade que vem o lanche. Deu para entender isso? Quando acaba o lanche, porque eles têm fome, né? E eles têm o tempo deles para prestar atenção. Então, se você fizer um culto com eles direto, assim, até acabar o momento missionário, eles não vão aguentar, não. Então, você faz até a atividade. Acabou a atividade, aí você para eles lancharem. Acabou o lanche, vem agora o momento missionário. O momento missionário, nessas duas classes, é algo, assim, tremendo. É algo maravilhoso que você pode achar que não dá certo, mas dá. Dá e dá frutos, tá? Então, no momento missionário dessas duas classes, você vai pegar um globo. Vou até separar para mostrar para vocês, mas vocês sabem o que é um globo, né? Pega um globo assim, ó, pequenininho. Existem uns globos pequenininhos. Tem grande e tem pequenininho. Pega o pequenininho, nem é tão caro. Pega um globo pequenininho e usa esse globo para você falar de missões. Você pode fazer isso. Você pode ter um globo em desenho plastificado. Você também pode usar. Você pode deixar ali o globo na parede, né? Escrever missões em cima. É o cantinho de missões. Porque tem o cantinho da brincadeira, tem o cantinho do momento dos cânticos, tem o cantinho da história, o cantinho do lanche e o cantinho missionário. Mônica, minha sala é muito pequena, eu não consigo fazer isso. Não tem problema, mas pelo menos o cantinho da brincadeira e o cantinho da história tem que ter. Que aí é da história, do louvor e a de missões, tá bom? Então, você tem que ter esses recursos missionários em mãos. Você pode ter também, fazer tipo um tapete no chão, um tapete, com o mapa mundi. E você pode, na internet você acha, né, diferentes bonecos, né, desenhos de várias etnias. Então você pode colocar em volta do mapa mundi, manda acolchoar embaixo e plastificar. Pronto, você vai ter esse recurso para sempre, porque dificilmente ele estraga, tá? E as crianças, então, elas vão ter um momento missionário em cima desse tapete. Elas vão sentar em cima desse tapete, elas vão olhar, elas vão tocar, né? E isso é precioso demais. Então, faça esses recursos, tenha esses recursos em mãos. Você pode também ter um mundo feito de EVA, com coração e vários rostinhos, né? Representando os diferentes países. Tem que ter criatividade, tá? E para envolver as crianças com missões. Eu vou dar uma aula de missões hoje à tarde, às 5 horas, aqui no grupo também. Então, irmãos, nesse momento missionário, você vai usar o recurso e você vai falar do amor de Jesus. E que Ele nos ordenou, nos mandou falar desse amor para todas as pessoas. E você vai, então, conforme você fala, você vai rodando o globo, ou você vai mostrando as pessoas, vai mostrando ali o mapa mundi, tá? E vai cantar uma música sobre missões. Aqui no cronograma tá assim, ó. Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho. Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas,
Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Essa música é muito fácil e tanto a classe dos bebês quanto a classe do maternal vai aprender, tá bom? Fala sobre os missionários, fala que os missionários eles vão para outros lugares, ou até mesmo no lugar que ele mora, ele fala de Jesus para as pessoas, fala sobre o amor de Deus. Monique, eu tenho a sensação de que eu vou falando, eles não vão entendendo nada. Entende, vai entendendo sim, gente. Calma, tá? Calma que é um culto após o outro. As crianças, elas estão crescendo. O que importa é que ela está ouvindo. É isso que importa. Tem esse menininho, né, que eu falei da minha igreja, ele pega o globo, ele ora pelos missionários. As tias filmaram, né, ele orando, ele pegando o globo, ele cantando, fazendo gesto. Por quê? Porque está desde pequeno ouvindo e vai aprendendo. E faz uma oração para que Deus abençoe, né, os missionários. Aí você faz uma oração bem curta também, para que Deus venha abençoar os missionários. Acabou o culto. Acabou. Ainda tem tempo? Brinca. Separe brincadeiras para aquela faixa etária e brinca com eles. Aproveita esse tempo que vocês têm juntos para brincar, tá? Vai ser maravilhoso. Isso é o culto da classe dos bebês e da classe do maternal. Agora vamos para o culto da classe do jardim. Vamos para o culto da classe do jardim agora. A minha cachorrinha está fazendo barulho aqui. Vamos lá. Culto da classe do jardim. Qual é a liturgia? A liturgia é a mesma que eu passei para vocês na primeira aula. Então, lá na apostila da primeira aula, naquelas fotos que eu postei no grupo, tem lá a liturgia do culto do jardim, que é a mesma para o culto do primário juniores. Eu separei aqui alguns livros. Ó, esse aqui, Como Ensinar Crianças do Maternal. Deixa eu mostrar para vocês antes de explicar sobre o culto do jardim. Então, Como Ensinar para Crianças do Maternal. Eu ainda não achei esse livro referente ao berçário, mas tem esse aqui, da APEC, autora Viviane Moraes de Souza, Não São Pequenos Demais. Desenvolvendo com excelência um ministério para os bebês. Livro maravilhoso, é um treinamento esse livro, tá? Eu vou postar depois a foto para vocês. Então aqui você já tem classe dos bebês e maternal. Esse aqui eu comprei na CPAD, tá? Então tem esses dois aqui. E qual o material, que eu esqueci de mostrar, o material que eu uso na classe dos bebês e na classe do maternal. Espera aí que eu vou pegar. Ó, da PEC tem esses dois. Falando de Deus aos bebês, Noé e os animais. Esse material, ele já vem, ó, com o roteiro, já vem com a história e vem com essas imagens que não estão na minha casa, estão na igreja, ó. Vem com essas imagens aqui, nesse, mais ou menos, um pouquinho menor que uma folha 4, tá? Tem aqui dentro moldes para você poder fazer os recursos em tecido, tá? Ó. Em tecido é melhor porque você consegue lavar. E esse aqui é o volume 2, também para os bebês. Jesus é meu amigo. Fala sobre o Jesus. É igualzinho o outro também, tá? Então, esses dois aqui eu uso mais no berçário. Tem também um tema criação, que é maravilhoso, tá? Muito bom. E para o maternal, eu vou pegar, peraí. Para o maternal, eu gosto muito de usar o livro da Cristã Evangélica. Material da Cristã Evangélica que você pode usar para EBD ou você pode adaptar para o culto infantil, tá? Tem esse aqui, ó. Eu tô com esse aqui em mão, ó. Deus cuida de mim.
é um guia do professor. Esse aqui é o guia do professor, tá vendo? Tem vários kits, esse aqui é o terceiro. Aí no kit vem o livrinho com os cânticos, vem as atividades, ó. O que eu faço? Eu tiro cópias de acordo com a quantidade de crianças que eu tenho na sala e também contando com as crianças visitantes. Eu faço dessa maneira e dá super certo. Então eu tiro cópia e deixo já com a responsável pela sala. Vem também uma carta aos pais. O que é isso? Você vai dar, eu tiro cópia também, entrego para os pais. Aqui tem sugestões, né, de atividade mais dinâmicas para os pais realizarem com seus filhos em casa, para reforçar o ensino. E tem também aqui a passagem bíblica, ó, que eles têm que ler referente à história para poder fazer a dinâmica com seus filhos. É maravilhoso esse material, eu estou apaixonada. E vem também, ó, o material visual, tá? Ó, esse aqui nós usamos uma caixa de areia e colocamos na caixa de areia. Conforme a tia vai contando, ela vai colocando, ó. Percebe que é pequeno? Não é um recurso grande? É pequeno. Porque se eu for usar um recurso muito grande, eles vão te assustar, né? Ou podem não se sentir confortáveis. Aqui também tem os recursos para o versículo. São vários, ó. Vários. É completo, tá? Vem tudo que eu preciso aqui para que eu possa contar a história para essa faixa etária. E esse aqui é o caderninho que eu falei, ó, da música. Tá bom? Vem o CD, vem os cânticos, vem até uma atividade aqui dentro. Se a sua igreja tiver condições, compra material para todo mundo, né? Compra material para todas as crianças. Na minha, a gente compra e eu tiro cópia para as crianças. A atividade só, tá? O caderno, ele fica com o professor, né? Com a tia responsável por aquela classe. E eu faço o acompanhamento do que é feito. Mas são elas que fazem. Esse material aqui, ó, recorte, print, cole, crie, é muito legal para você usar com as crianças do maternal também e do jardim, tá? Esse aqui eu comprei também, ó, da PEC. Mas tem vários outros também que você pode pesquisar aí pelas editoras cristãs de atividades, tá vendo? Atividades que você pode tirar a cópia, né? E fazer com as suas crianças. Tem também, na classe do berçário e do maternal, você pode usar fantoche e dedoche na contação da sua história. Tem esse livro aqui, ó, do tio Uli, que é Ensino Criativo usando fantoches. Tá vendendo pela PEC também, para você aprender, né, a manusear o fantoche, histórias também tem aqui dentro. Essas classes amam, principalmente o maternal. O berçário é mais dedoche, tá? Aqueles que você coloca nos dedos. É porque tá tudo na igreja, não tem como mostrar para vocês aqui. Só para vocês terem uma noção, tá? E aquele livro que eu mostrei para vocês, ó, sobre maternal, também tem do jardim. Tem do jardim, tem do primário, tem dos juniores, tem dos adolescentes, tá? Você encontra na CPAD, tá bom? Ó, crianças de 4 a 5 anos completo. Vamos falar do jardim agora. Amo essa classe. Eles são muito fáceis de trabalhar, né? A classe do jardim, crianças de 4 até 5 anos completo. É gostoso trabalhar com essa idade também. E eu uso muito um material que também é da PEC nessa classe do jardim. É um material que eu sou apaixonada. E é esse aqui, ó. Os pré-escolares podem conhecer a Deus através da criação, através
Esse da criação é o primeiro que você tem que usar. O outro é esse aqui, o segundo. Através dos milagres. E o terceiro é esse, que é o verde. Através da oração. Então, primeiro você usa o roxo, depois o rosa e depois o verde. Vou abrir um material para vocês verem como que é, tá? Ó. Compra esse material que é maravilhoso. Olha a imagem. Atrás da imagem tem o texto, gente. Vem um caderno completo para vocês usarem, tá? Vem aqui os sermões prontos. Ó, vem os versículos por imagem, porque nessa faixa etária eles aprendem muito por imagem. Eles não sabem ler ainda. Então você precisa caprichar nas imagens dos versículos, nas imagens das histórias, os recursos visuais que você vai usar, feitos de EVA, tá? Ou de outro material. Essa idade, assim como a classe dos bebês e maternal, é preciso investir nos recursos. São classes que gastam mais, tá? Mas o retorno é maravilhoso. Então, como eu falei na aula de culto infantil, e quando eu falei na aula de roteiro, eu já dei lá um roteiro. É só você assistir essa aula que você vai ter uma noção de como fazer. Eu vou fazer algumas observações aqui que poderão ocorrer, né, no culto dessa classe, tá? Eu já expliquei aqui para vocês em outras aulas como é importante a gente separar o jardim do primário junior. Um dos motivos é que uns sabem ler e os outros não sabem. Por isso você tem que separar. Senão você vai forçar a criança a acompanhar um culto dos maiores que ela não está preparada, ou você vai retardar o desenvolvimento espiritual, o crescimento espiritual do primário junior. Então, por isso que é importante essa separação. As Bíblias são diferentes, né? Porque as crianças ainda não sabem ler. E também a parte do sermão, que eu falei ontem. O sermão que você prepara para uma criança do jardim é diferente do sermão que você prepara para uma criança do primário junior, tá bom? Então, há várias razões. Os louvores são diferentes, porque os cânticos, né, do jardim, eles são menores, tem muito gesto. Já os cânticos, né, os louvores do primário junior, tem a letra maior, nem sempre vai ter gesto. Então, por isso que é muito diferente. Quando a gente respeita essa divisão, o culto, ele flui melhor, tá? Você vai ver no culto, né, as crianças se adaptando melhor, participando mais, elas vão se identificar, elas vão ter prazer de ir na igreja. Agora, imagina um culto misto, imagina aí, um culto misto, com crianças pequenininhas, de 2 anos, correndo para lá e para cá. Então, as crianças tinham que ficar com os pais. Elas ficam correndo para lá, ficam correndo para cá. Você não consegue colocar essa criança sentada, porque aquele culto não está adaptado para ela, né? Você está focando nas crianças do Jardim Primário Junior. Aí tem essas crianças, né, fazendo essa bagunça, são os pequenininhos. Você começa a cantar: o sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Como que as crianças dos juniores vão ficar quando você cantar essa música? Eles vão ficar assim, ó, gente, sério isso? Ela tá cantando isso mesmo? Eu sou obrigada a ficar aqui, ó. Ah, eu quero ir lá pro culto dos adultos, não quero ficar aqui mais não. Eles vão perdendo o prazer, eles vão perdendo o interesse. Porque a música não está de acordo com a idade deles. O sermão não está de acordo com a idade deles. Você está infantilizando demais. Está falando muito pouco para poder atender os menores. Então, o culto misto, ele é um desafio. Quem não tem como separar, né, não tem problema. Não tem problema. Mas você precisa buscar louvores que atendam as duas faixas etárias. Isso é muito importante. Você precisa pregar de modo que atenda aos dois. Então você vai usar recursos visuais, tá? Você vai olhar para todos eles.
Você vai levar um pouquinho de curiosidade a mais para atender os maiores, de modo que os pequenos também entendam. Pequenos, quando eu falo, é 4, 5, 6 anos. Você vai fazer dessa maneira, tá bom? Você pode, em algumas pregações, envolver essas crianças fazendo teatro, né? Ou então você pode pedir que eles façam movimentos durante a pregação. Quer ver? Jesus acalma a tempestade. O barco não estava balançando, não estava ventando muito. Uma parte pode simular o vento, a outra parte você pode marcar no chão, né? Ou então fazer de papelão um barco, colocar eles dentro do barco. É envolver as crianças, é desafiador, mas eu entendo quando vocês não têm como separar. Mas não pensa que está perdido, que vai dar errado, não fica pensando negativo. Seja otimista, busque a direção de Deus, peça ajuda a Deus, porque Ele vai te ajudar. Eu tenho certeza disso. Agora, busca também vídeos, busca conhecimento, né? Busca cursos de contação de história que você vai adaptar na sua pregação. Isso vai te ajudar, tá? Então, eu estou falando aqui como se fosse culto separado, mas estou dando dicas para vocês de culto misto também, porque eu sei que é a realidade de muita igreja. Mas não está perdido. Você, ainda sendo culto misto, você pode e vai alcançar as crianças para Jesus. Amém? O que a gente não pode é usar esse culto misto como um obstáculo e não fazer. Isso não pode, tá? Porque quando a gente não faz, nós estamos afastando as crianças de Jesus e não é isso que Jesus quer. Então, você vai receber essas crianças, vamos pensar agora em culto separado, tá? Para que vocês possam entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Culto separado, estou falando agora do jardim. Você vai receber essas crianças, boas-vindas, vai cantar um louvor de boas-vindas. Você vai fazer uma oração. Não fique pedindo criança para orar. E oração de início de culto, oração de final de culto, quem faz é o dirigente do culto. Ou o dirigente pode pedir para uma outra pessoa fazer. Mas não fica pedindo para a criança fazer. Tem crianças que nem são convertidas, tendo papéis importantes dentro de um culto infantil que não é para ter. Tem criança pregando dentro de um culto infantil. Gente, isso não existe, está errado. A criança nem convertida é, tá? E tem gente que acha lindo criança pregando. Ela está imitando aquilo que ela está vendo. Ela está imitando o pastor da igreja, ela está imitando o pai ou a mãe que é pastor, pastora. Porque a criança, ela imita e ela faz igualzinho. Agora, Monique, Deus não pode usar uma criança? Claro que Deus pode usar. Quem sou eu para dizer o que Deus pode ou não fazer? Só que nós precisamos ter discernimento espiritual em tudo aquilo que nós fazemos. Então, no culto infantil, o culto vai começar a hora você. Ah, mas está naquele culto especial, que é uma vez por ano. Você pode fazer oração, você pode pedir para a criança vir à frente, uma criança dar as boas-vindas aos visitantes. Você pode pedir para a criança passar a salva da oferta, orar pela oferta, se ela for salva em Cristo Jesus. Você pode pedir para a criança dar boas-vindas, né, ao pregador, preletor. Você pode pedir para as crianças ajudar em alguma forma do culto, desde que ela não seja prejudicada, tá bom? Em assistir o culto. Quer ver uma coisa? Você não deve pedir para criança nenhuma segurar o seu recurso. Principalmente se for recurso de leitura, recurso de cântico, de versículo, você tem que segurar. A não ser que você peça para ela segurar um recurso, mas você envolva ela na pregação. Entendeu? Aí sim ela pode segurar. Mas fora isso, ou você bota na parede, ou você pede para alguém, algum tio ou tia segurar para você, ou você coloca em algum lugar. Mas a criança, ela está ali para ver e ouvir. Para entender, sentir e fazer. Amém? Então você vai receber essas crianças, você vai cantar uma música de boas-vindas. Você pode fazer a oração antes ou depois das boas-vindas. Você pode cantar um cântico sobre oração. Você pode, em seguida da oração, cantar os cânticos, né, do culto, que tem a ver com a lição, ou cânticos de adoração a Deus. Em seguida, vai ter o momento, né, da oferta.
Então você pode cantar um cântico para oferta, tendo ou não a ver com a oferta, oração pela oferta, depois vai vir um cântico sobre a Bíblia, vai vir a memorização do versículo. Quando acaba a memorização do versículo, que com as crianças, vou falar sobre isso amanhã, é por imagem, crianças do jardim, versículo é por imagem, não é escrito. Você até pode colocar o versículo escrito, mas tem que ter a imagem em cima, tá bom? Acabou esse momento do versículo, você vai fazer o momento da pregação, o momento da mensagem, da palavra de Deus. E nesse momento da pregação, eu falei ontem na aula, né, que a forma de pregar para o jardim é um pouco diferente da forma que você vai pregar para o primário juniores. Por quê? A pregação para o jardim envolve sentidos, envolve movimentos, né? Envolve uma maneira mais lúdica de fazer, dinâmica de fazer. Tá? Então, acabou a pregação, tem um apelo. Acabou o apelo, que eu já expliquei ontem como é que faz, acabou o apelo, aí você escolhe. Ou você entra no momento missionário, ou você faz uma oração final, faz ali uma atividade escrita, né? Ou um jogo de recapitulação, que eu prefiro. Mas é bom também você variar de vez em quando com o jardim, para não ficar algo muito repetitivo. Até porque essa classe ela não é competitiva, tá? É uma classe que, se você dá uma atividade ali de papel, muito bem elaborado, de acordo com o que você pregou, funciona bem também. Então, ou você escolhe, ou você dá atividade ou faz um jogo de recapitulação, e depois você faz um momento missionário, ou assim que acaba a pregação, você fez o apelo, orou e tudo mais, você entra no momento missionário, depois você faz uma atividade envolvendo a pregação, o versículo e a história missionária. Você pode fazer dessas duas formas, tá? Aí você vê o que é melhor para você. Monique, eu nunca fiz missões no culto infantil. Hoje, às 5 horas, eu vou dar uma aula falando sobre isso. Você vai aprender como fazer o momento missionário no seu culto. Que eu acho muito importante as crianças, desde cedo, desde pequenininhas, começarem a ser envolvidas com missões. Tá? Grandes missionários que nós conhecemos tiveram contato com missões desde criança. Tá bom? E encerra. Sobrou tempo? Só vai sobrar tempo se a sua igreja tiver mais de 1h30 de culto. Tudo isso que eu estou falando para vocês do jardim dura em torno de 1h, 1h20, tá? Aí contando com lanche, dura 1h30, 1h40. Monique, minha igreja tem culto de 3 horas. Olha, é difícil você manter uma criança 3 horas numa sala sem dinamismo, sem atividade, além do culto. Se não tiver brincadeiras, né, outras coisas para envolver as crianças, vai ser muito complicado e me dá pena. Porque uma criança 3 horas dentro de uma sala, com uma equipe que não está preparada para ficar todo esse tempo, não tem ali um roteiro para ser seguido, não tem atividade, não tem nada, você vai ter grandes problemas, né, atualmente e futuramente com essas crianças, porque elas vão perder o prazer de ir para a igreja. Elas vão perder o prazer de ir para a sala. Isso é um grande problema, porque afasta a criança da casa de Deus. Então, se você fica muito tempo com as crianças, ou deixa ela participar do primeiro momento do culto dos adultos, e depois vai para a sala e ali você começa o culto do zero com elas, tá? Ou você separa brincadeiras, para que quando acabar tudo, você brinque com elas. Isso também é muito importante, porque ajuda na interação. Tá bom? Oportunidade no culto do jardim. Oportunidade e hino da harpa. O hino da harpa, isso varia de denominação, tá? Então, quem é assembleano, eu sou assembleana, canta hino da harpa. No culto infantil e também no culto dos adultos. Mas isso depende muito. Tá? Tem assembleano também que não canta hino da harpa no culto infantil. Eu, durante um bom tempo, não cantava. A gente introduziu esse hino da harpa já tem mais de 1 ano para cá. E a gente vai cantando para que as crianças se acostumem, né? Então, essa questão do hino da harpa, né? Ou então, louvores congregacionais, né? Que todo mundo canta em adoração, tal. Isso fica a critério seu, cantar ou não. A oportunidade que você dá para a criança
eu aconselho você, antes de dar a oportunidade, combinar com a criança, né? Ver com a criança o que vai ser feito, o que ela vai fazer, o que ela vai cantar, o que ela precisa, né? Tem crianças que dão testemunho, tem crianças que cantam, dançam, né? Tem crianças que querem apenas ler um versículo e falar um pouco sobre ele. Então, esse momento da oportunidade, se você for dar, o ideal é que ele aconteça após o momento dos cânticos. Ou então após a oferta, tá? Aí você vai escolher em que momento você vai dar oportunidade para as crianças. Quando a criança ela quer o momento da oportunidade para cantar, tenha muito cuidado com isso, porque tem crianças que levam músicas de adulto para o culto infantil, tem crianças que levam músicas de festa, né? Até cristãos, mas de festa para o culto infantil, e não é esse o foco. Na minha igreja eu dava oportunidade, dei durante uns 2 anos e parei de dar oportunidade porque estava saindo do foco do culto. Então eu cortei a oportunidade e eu não dou até hoje. Eu dou assim, eu converso com a criança antes, né? Eu, num culto ou outro, eu solto que eu vou dar oportunidade. Por que eu tive que tirar? Porque eles estavam cantando músicas, né? Quer ver? Aquela música da formiguinha, o ritmo da formiguinha. Estavam cantando direto no culto infantil. As crianças estavam cantando. E aquilo estava tirando o foco, estava atrapalhando. Então eu preferi tirar, mas aí é critério de cada um, tá bom? Mas é importante a criança ter oportunidade no culto, porque, claro, né? Ela sendo direcionada, né, sendo orientada por você, para que ela participe mais ativamente do culto infantil. Então, por isso que é importante dar oportunidade para ela também, tá? Até mesmo para ela poder perder a vergonha, para ela ir se acostumando, usando mesmo os dons e talentos que ela tem para o Senhor. Então, esse é o culto do jardim. Evite, no momento da adoração, as rodinhas. Né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Se você deixar, as crianças fazem isso. Evita, porque aí perde o foco da adoração, né? Daquele momento, que por mais que ela ainda não esteja entendendo, ela está perdendo mais ainda o entendimento, porque ela está transformando o momento do louvor num momento de brincadeira que ela possivelmente está trazendo da escola. Então você precisa, com muito jeitinho, firmeza, tirar esse momento ali da rodinha e colocar cada um no seu lugar para que eles façam no seu lugar, tá bom? A não ser que você faça a roda, né? Que você estimule elas a isso, mas tenha muito cuidado para não virar brincadeira, senão elas confundem com brincadeira, e culto infantil não é brincadeira, tá? É um momento muito sério. Primários juniores. Primários juniores, você vai receber também, vai ter a música de boas-vindas, que pode ser a mesma do jardim. Você vai... pode conversar com eles, né? Porque eles têm essa necessidade, às vezes, de conversar, assim como as crianças do jardim também. E você vai fazer o mesmo roteiro do jardim. Quais são as diferenças, tá? Na classe do primário juniores, você precisa estar atento às Bíblias, porque a Bíblia deles agora é a Bíblia de ler, é a Bíblia normal, né, igual a minha e a sua, de preferência com a linguagem fácil entendimento, né, a tradução de fácil entendimento para eles. Você precisa ter uma postura muito firme, porque alguns juniores vão te desafiar, tá? Vão desafiar, que eu falo, a sua autoridade. Então você precisa ter firmeza, mas ao mesmo tempo buscar um relacionamento com eles. No momento da adoração, no momento do louvor, tenha muito cuidado com o que você vai escolher. Porque esse momento é o momento que prepara o coração das crianças, né, para a palavra. Então, se você coloca ali louvores, né, cânticos, que não são para essa faixa etária, eles já perdem o prazer de estar ali e nem a mensagem eles querem ouvir. Então a gente tem que ter muito cuidado. É uma faixa etária muito mais difícil de trabalhar, porque se você não conhecer bem as características deles, você acaba afastando eles de você, afastando eles da casa do Senhor. Então tenha cuidado, tá bom? Eu vou até anotar aqui
para eu colocar para vocês os links dos louvores para essa faixa etária, tá? Para ajudar vocês, tá bom? Vai botar lá no grupo. Outra informação, pregação para essa faixa etária. Pode usar fantoche? Pode, se souber usar muito bem. Muito bem. E cuidado com o diálogo do fantoche, para não infantilizar muito, tá? Tenha muito cuidado, porque muitos juniores, eles já estão adultizados. Eles não são mais aquelas criancinhas que você acha que eles são, não. Eles já estão se achando adolescentes, já estão se achando grandes, né? Maduros. E eles não são, mas eles se acham. Então a gente precisa conhecer muito bem os nossos juniores, e para a gente conhecer muito bem os nossos primários e juniores, nós precisamos parar e conversar com eles. Nós precisamos, se eles têm redes sociais, olhar as redes sociais, sabe? Ver o que eles gostam de ver, o que eles gostam de ouvir. Conhecer mais essas crianças, né, e esses pré-adolescentes, para que a gente possa, através do culto infantil, falar um pouco a linguagem deles, de modo que eles sintam que aquele programa, né, aquele culto infantil está atraente para eles. E eles sintam, assim, aquele desejo, né, de estar na igreja. É uma faixa etária que precisamos, de preferência, antes de chegar nos juniores, já termos ganhado essas crianças para Jesus. Senão vai ficando cada vez mais difícil, tá? Na pregação, leve curiosidades, né? Leve informações extras, além daquilo que você está lendo ali na palavra de Deus, né? Pesquise, estude, eu falei sobre isso ontem. Então você precisa desenvolver uma pregação voltada para essa faixa etária e respeitar também o tempo, né? Que eu também falei sobre a aula de ontem. E nessa idade, você também pode trabalhar missões, da mesma forma que pode trabalhar com jardim. E na parte de atividade, eu não aconselho vocês a ficar usando muita atividade de papel. Use atividades dinâmicas, use jogos. Tem um aplicativo que as crianças da minha igreja, né, elas amam, que é chamada Kahoot. O meu marido, quando ele estava no Ministério Infantil, ele levou essa ferramenta para o culto infantil, no final do culto infantil. E eu até comecei, nesse ano, a aplicar o Kahoot no meu treinamento. Foi uma benção. As pessoas amam. Então, assim, é online, né? As crianças precisam de celular. E calma, como elas precisam de celular, elas podem usar o seu celular ou o celular das pessoas que estão ali. As tias e tios que estiverem ali no culto podem estar ajudando. Ou então, se ela tem celular, ela até pode levar para o culto, mas fica com você. Quando acabar o culto, você dá para ela que ela possa brincar, tá? É a melhor maneira de fazer. Então, assim, essa atividade de competição, de perguntas, sabe? Um grupo contra o outro, que eu falei na aula de disciplina, isso tudo gera-se uma harmonia, uma comunhão, uma interação. E eles gostam, porque uma das características dessa idade é competitividade. Eles são competitivos, eles gostam de brincar, né? E se torna algo assim prazeroso, porque reforça o ensino, eles gostam muito, né? Eles querem que chegue logo esse momento. E eles acabam prestando atenção em tudo, participando de tudo de uma forma melhor, porque eles sabem que no final vai ter algo, né, diferente, uma brincadeira diferente e tal. Você pode dar brinde ou não. E na classe do primário juniores, quando você faz esse tipo de jogos, você pode premiar só o grupo que ganhou, ou você pode premiar aquela criança que ganhou. Na classe do jardim, você não faz isso. Você, se for dar prêmio, você dá para todo mundo. Ou então você não dá, tá bom? Faz dessa maneira. Na classe do primário juniores, quando chega no momento do versículo, eu vou falar sobre isso melhor amanhã, evita ficar pedindo aquelas crianças que acabaram de sair do jardim para ficar lendo a Bíblia. Por quê? Porque elas ainda estão em fase de aprimoramento da leitura. Então, se você pede para uma criança ler algo e ela lê muito devagar, ou ela lê com muita dificuldade, isso vai constranger ela mesma. E tem crianças ali que vão rir, e aí cabe a você exortar nesse momento. Tem crianças que não vão compreender, tem crianças, né, pré-adolescentes, juniores, que vão falar assim, cara,
Não tenho paciência, entendeu? Para ficar esperando essa criança ler 30 minutos no versículo de 15 palavras. Já aconteceu isso comigo. Então, assim, a gente precisa ter muito jogo de cintura, né? E saber, quando a gente junta primários e juniores, saber ter as estratégias certas para a gente poder ajudar nessa unidade, nessa interação entre essas duas classes. Porque os juniores acham que já sabem muito para ficar com eles, e eles começam a fazer de tudo para serem aceitos pelos juniores. Mas é muito gostoso, vale muito a pena. Não tem mistério, é só mesmo conhecer a idade, né? Conhecer a faixa etária, tá? Tem um livro também, que é o livro, deixa eu pegar ele aqui, que é o livro Psicologia da Criança. Ó, Psicologia da Criança. Esse livro, ele te apresenta as características, tá, das faixas etárias, de modo que vai te ajudar, ó o índice dele. Maternal, pré-escolar, fundamental, pré-adolescente, adolescente e características comuns de algumas crianças. Também fala sobre emoções, vontade, mente e marcas de uma personalidade amadurecida. Então é um livro pequenininho, vende na PEC, foi escrito por Roberta Fay e Eunice V. Johnson, Psicologia da Criança. Tem esse livro para que você possa conhecer mais as crianças que estão com você. E vamos então encerrar nossa aula. Mais tarde nós estaremos aqui às 5 horas para falarmos sobre missões. E eu espero você aqui comigo para que você possa aprender e desenvolver missões no seu ministério. Envolver as crianças em missões no seu ministério, através do culto infantil. Amém? Vamos orar para a gente encerrar esse momento. Querido Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse momento, por essa aula. Obrigada, Pai, pela vida de cada participante, Senhor, que esteve aqui nessa manhã comigo e também aqueles que não puderam estar, Deus. Abençoa, Pai, os ministérios, Senhor. Ó Deus, dê sabedoria, dê discernimento, Senhor. Capacita, Deus, os nossos irmãos, Pai. E que eles possam, Senhor, a cada dia ter mais interesse pelas suas crianças, Senhor. Que eles possam amá-las cada dia mais. E que cada um, Senhor, que está nesse grupo possa desenvolver um culto infantil com excelência, Pai. Momento de adoração, momento de conhecimento da palavra, Senhor, momento de missões. Tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, por mais essa aula, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos encerrando aqui. Tá bom? Durante o dia, até amanhã, eu vou colocando no grupo as pendências para vocês, tá? E amanhã, após a última aula, eu vou colocar a apostila completa lá no grupo para que todos vocês tenham acesso. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Onde eu encontro esses recursos? No caso dos livros. Vou postar lá para vocês. Muitos você encontra na PEC. Eu mostrei aqui alguns da CPAD. Mesmo que os bebês não façam gestos, a gente deve continuar cantando fazendo gesto? Sim. Continua cantando fazendo gesto. Roteiro para EBD nesta idade. É muito parecido com o culto. Muito parecido. Tá? É praticamente a mesma coisa. No caso, bebês e maternal. Tem algumas revistas de EBD para bebês que têm atividades. As demais eu já respondi. Gente, é isso. Você conhece um curso de contação de história ou livro bom? Vou indicar para vocês lá no grupo. Teve um curso aí da Junta de Missões Mundiais Infantis. Era uma vez, eu até participei desse curso, maravilhoso, com a tia Jo. Devem abrir outro curso desse, não sei se ainda esse ano ou esse ano que vem. Muito bom. Mas tem muitos vídeos no YouTube, tá, que te dão assim um norte sobre contação de história. Tem também várias divulgações de contação de curso, né, sobre contação de história no Facebook.
que vale a pena você pesquisar e fazer, tá? Para que você possa melhorar essa parte da contação de história com as crianças. Porque lembrando que no culto dos primários juniores, do jardim, você não vai contar a história, você vai pregar. Porém, a arte de contar a história te ajuda no momento da pregação, tá? Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Até mais tarde, às 5 horas. Vamos falar sobre missões. Qualquer dúvida, pode postar nos comentários. São muitos comentários nos grupos, eu não consigo responder todos no mesmo dia ou no mesmo momento. Eu vou respondendo aos poucos, tá? Mas o que vocês precisarem, se eu demorar muito para responder, me chama no privado. Conforme der, eu respondo. Um grande beijo para vocês. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Tenham um sábado abençoado. Beijo. Tchau.